Uma das grandes armas de Satanás é justamente usar a questão do engano. Desde o início ele tem usado esta arma contra a humanidade e ainda hoje ele continua de forma agressiva usando o engano. Basta que nós conheçamos as suas artimanhas, as suas astúcias, para que possamos nos prevenir contra o engano. Vem comigo em mais uma reflexão. O texto para a nossa reflexão se encontra aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, onde Paulo ele vai trazer um relato de Gênesis capítulo 3, onde Satanás, a antiga serpente, acaba enganando a Eva com a sua conversa, com a sua astúcia. E da mesma forma, Paulo viu o engano de Satanás lá atrás contra a humanidade, e agora ele vê também o engano contra a Igreja de Cristo na Nova Aliança. E ele traz a seguinte fala para a Igreja de Corinto: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então havia sim um receio, havia sim uma precaução da parte do apóstolo Paulo, referente ao engano de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nós também precisamos estar assim, preocupados com esse engano que Satanás vem trazendo de época em época aí para afastar as pessoas da simplicidade da fé em Cristo. E referente a isso, o que nós podemos fazer? É como se Paulo estivesse injetando ali uma vacina preventiva contra as ações de Satanás. Da mesma forma, nós podemos nos precaver contra o engano de Satanás. Então, alguns conselhos aqui para que nós possamos vencer todo e qualquer tipo de engano. Por exemplo, mantenha um bom relacionamento com o Espírito Santo. Todo engano vai ser dissipado através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, de toda a revelação, de todo o conselho que o Espírito Santo ele tem para dar para as nossas vidas. João 14, 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo acerca do Espírito Santo? Primeiro, que ele vai nos ensinar. O ministério do Espírito Santo é o ministério do ensino e ele nos ensina todas as coisas acerca de Jesus e mais. O Senhor Jesus ainda diz, ele nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus tem passado para nós, de todo o ensino de Cristo para as nossas vidas, e isto com certeza vai nos fazer vencer todo e qualquer tipo de engano. Ainda em João 15, 26, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Uma das maiores ações de Satanás é justamente tirar todo o testemunho da igreja acerca de Jesus. O Espírito Santo, muito pelo contrário, vem para testificar de Cristo, da sua obra, do seu nome, da sua pessoa, da sua deidade. Tudo que é contrário ao que o Espírito Santo ensina acerca de Jesus tem que ser rechaçado, tem que ser rejeitado, porque o Espírito Santo ele vem para dar testemunho da pessoa e da obra de Cristo, e é claro, o diabo vai se levantar contra isso, mas nós tendo um bom relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, o testemunho real e verdadeiro de Cristo estará em nós também. Uma segunda coisa, cultive o amadurecimento espiritual pautado na graça de Deus e no amor às Escrituras. Se nós não estivermos aí, primeiramente, com amor a Deus, o primeiro e grande mandamento, e mais o amor às Escrituras, se nós não estivermos aí amadurecendo nessas duas coisas, infelizmente seremos levados pelo engano. 2 Pedro 3, versos 17 e 18, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Então, o conselho do apóstolo Pedro para os seus leitores é que as pessoas crescessem, primeiro, na graça, o favor de Deus para com as nossas vidas, por intermédio de Cristo lá na cruz do Calvário. A graça já tem se manifestado salvadora, trazendo salvação, trazendo aí o conhecimento da verdade para as nossas vidas, mas também o conhecimento das Escrituras é de suma e vital
vital importância para que possamos vencer todo e qualquer tipo de engano. Fora isso, se rejeitarmos o conhecimento da Bíblia, a leitura bíblica, o estudo das Escrituras, né, participar dos trabalhos aí dentro da casa de Deus, onde estamos sendo instruídos como escola bíblica, culto de doutrina, é claro, estaremos sempre fadados a sermos engodados pelo engano de Satanás. Então nós precisamos cultivar esse amadurecimento, e é justamente crescer na graça e no conhecimento que vai trazer o amadurecimento espiritual. Uma pessoa amadurecida na fé, dificilmente ela vai ser engodada por Satanás. Um terceiro conselho aqui: busque o dom do discernimento de espíritos, né? Um dos dons que o Espírito Santo concede para a sua igreja é justamente que nós busquemos o dom espiritual, o dom do discernimento de espíritos, melhor dizendo. É onde nós vamos discernir o que provém de Deus e o que não provém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios 2, versos 14 e 15, olha o que ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, se nós buscarmos o discernimento de espíritos, dificilmente vamos ser engodados por Satanás e seu engano. Por quê? Porque vamos estar buscando do Espírito Santo o discernimento, aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém. Os conselhos que vierem, as pregações, né, as palavras, os ensinos, enfim, né, tudo isso o Espírito Santo, por este dom maravilhoso que a igreja precisa aprender a buscar, o dom do discernimento de espíritos para vencer todo e qualquer engodo aí, engano de Satanás. Mas infelizmente muitas pessoas acabam se desviando para outros dons. É lógico que temos que buscar todos os dons, mas este dom, o dom do discernimento de espíritos, precisa ser buscado e com urgência pela Igreja de Jesus. Uma quarta coisa aqui que nós podemos ver nesta questão para nós nos prevenirmos contra o engano: faça alianças com pessoas cheias do poder de Deus. Uma vez que eu estou fazendo aliança, que eu estou tendo comunhão com pessoas cheias do poder de Deus, é claro, eu vou ser aconselhado para o bem, eu vou ser ali, muitas das vezes, pessoas vão estar intercedendo pela minha vida. Mas olha o texto, é um texto específico, eu digo, para nós entendermos isso. Atos 18, do 24 ao 26. Enquanto isto, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo, ele já tinha conhecimento, um vasto conhecimento da Torá, né? Mas agora ele precisava ser muito mais instruído nos caminhos do Senhor. Muito mais ainda acerca do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E é justamente o que Áquila e Priscila levam ele para a sua casa e começam a ministrar para ele. E isto também, é claro, nos fará vencer todo e qualquer tipo de engano. Isto aqui é a forma de nós nos prevenirmos contra o engano de Satanás. O engano está aí, mas se nós seguirmos essa cartilha aqui, isso aqui é só um aperitivo, é só um petisco que nós temos, porque tem N textos aqui que nós podemos pegar para vencer o engano espiritual. E muitas pessoas, infelizmente, estão se deixando levar pelo engano, não estão se precavendo e estão sendo vencidas. Mas o meu conselho para você é que você se previna contra o engano. O agente de todo engano, com certeza, é Satanás, e é lógico, ele usa aí os seus discípulos, seus asseclas, aqueles que seguem a ele, que seguem o pai da mentira, né? Então, meu conselho para a tua vida é que você cada vez mais continue tendo aí um bom relacionamento com o Espírito Santo, cultive o amadurecimento espiritual, busque o dom do discernimento de espíritos e faça alianças com pessoas cheias do poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra e que o Espírito Santo traga uma maior iluminação ao teu entendimento. Deus te abençoe.